Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então, mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. Os evangelhos trazem, em algumas ocasiões, o encontro de Jesus com pessoas que representavam a religião de Israel. Às vezes são saduceus, às vezes são fariseus, às vezes são sacerdotes, às vezes até mesmo o sumo sacerdote, mas de forma geral, Jesus sempre se encontrava com alguns dos líderes religiosos de Israel e em algumas ocasiões ficava muito evidente a diferença de opinião e também de discurso de Jesus com esses líderes religiosos. No texto que nós acabamos de ler, encontramos um tipo de confronto entre Jesus e dois tipos de líderes religiosos. Na verdade, um grupo era daqueles que eram discípulos dos fariseus, não exatamente os fariseus, mas os seus discípulos, aqueles que estavam se preparando para se tornarem fariseus, e também por alguns que eram chamados de herodianos, ou pessoas que participavam do chamado partido de Herodes. E aqui nós vamos encontrar nesse texto a junção de dois desses grupos, dos herodianos e dos discípulos dos fariseus, fazendo um tipo de oposição a Jesus, tentando fazer com que Jesus fosse pego em uma armadilha, em uma cilada. Toda essa descrição que nós lemos, apesar de ser bastante pequena, mostra essa intenção desses dois grupos que se reúnem. E aí nós vamos encontrar nesse texto algumas coisas que precisam ficar claras se nós queremos entender aquilo que Jesus nos ensina quando revela aspectos do reino de Deus. Para entender melhor esse confronto, é preciso perceber alguns aspectos desse texto. O primeiro é a união dos fariseus e dos herodianos com o objetivo de armar uma cilada para Jesus. O segundo é entender que imposto é esse que o texto se refere. Havia só um? Tinha mais impostos? Que imposto é esse? E então, em terceiro, nós temos que compreender como é a resposta de Jesus ao questionamento que foi feito a ele. Nós vamos começar então, primeiro entendendo a tentativa de cilada que o texto nos apresenta. O texto traz a descrição de que fariseus, depois de ouvirem que não podiam
estar entre os escolhidos. Você pode encontrar isso nos versículos anteriores. Se você ler do versículos 12 até o 14, Jesus deixa claro que aqueles que se julgavam religiosos não estavam entre os escolhidos. Depois eles ouvirem isso de Jesus, eles se retiram e planejam armar uma cilada para Jesus. Veja que isso aqui que acontece no texto não é um acaso, é algo pensado, é algo planejado. Eles tinham sido confrontados por Jesus e, se sentindo atingidos, resolvem armar uma cilada para Jesus. E o texto nos informa então que eram dois os grupos, os discípulos dos fariseus e os herodianos. Não eram grupos homogêneos, né? Um não se entendia muito com o outro, mas nesse caso aqui eles se juntam com um objetivo só. Eram, de um lado, os aprendizes de fariseu. Só para que você tenha ideia, a gente normalmente não leva muito isso em conta, porque as informações não são assim tão claras, pelo menos nos textos bíblicos, mas para ser fariseu era preciso estudar muito. Para ser fariseu, eu disse isso há poucos dias atrás aqui numa outra pregação. Para ser fariseu, ele tinha que conhecer o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, de cor. Saber onde estava cada texto. E saber, obviamente, na língua original, que era em hebraico. Não era para qualquer um. Para ser fariseu, dava muito trabalho. E por isso eles se consideravam melhores do que as pessoas comuns, porque sabiam mais. E aí nós vamos descobrir que quando eles entram em confronto, em oposição a Jesus, Jesus vai deixar claro que o ensino dele, Jesus, diferente do que acontecia com o dos fariseus, era um ensino fácil de entender. Lembra da expressão que Jesus usa em outro texto? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O dos fariseus é um peso só, tem que aprender muita coisa. Mas aqui, junto com os aprendizes de fariseu, também estavam os herodianos. E os herodianos eram aqueles que eram adeptos da dinastia de Herodes e, por conta disso, eram completamente submissos à dominação de Roma. Eles tinham interesse de que Roma continuasse mandando naquela região, porque eles tinham alguns privilégios. E esses dois grupos se juntam para tentar montar uma cilada para Jesus. Se você acompanhou a leitura, deve ter percebido que eles começam, como toda cilada, começam de uma forma meio que elogiosa, né? A estratégia usada por eles foi introduzir o assunto com um elogio a Jesus, que é meio falso, assim, meio pedante, né? Mas é a maneira que eles escolheram. Eles dizem: mestre, sabemos que o Senhor é honesto, que o Senhor ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros e nem julga pela aparência. Já começam fazendo uma bajulação para Jesus, para ver se Jesus cai na cilada. E a estratégia então começa por aí e logo em seguida vem a pergunta que é a pergunta capciosa. Está aí no versículo 17. É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Parece uma pergunta simples, né? É só Jesus dizer é ou não é. Simples, não? Não. Essa pergunta é uma cilada. E por que ela é uma cilada? O que ela esconde? Se Jesus respondesse sim, você deve pagar impostos a Roma, ao imperador romano, Jesus estaria se colocando contra uma grande parte da população em Israel que pagava o imposto a contragosto, e inclusive alguns eram tão contra que faziam campanha. Por exemplo,
Havia os sicários, que eram mais exagerados, né? Mas também havia, inclusive entre os próprios discípulos de Jesus, havia alguns que eram zelotes e que diziam que não se devia pagar imposto a Roma porque você estava desrespeitando a Deus. E se Jesus dissesse é lícito pagar imposto, esse povo todo ficaria contra ele. E aí então os líderes religiosos poderiam dizer: como é que esse sujeito pode ser alguém que vem de Deus se está apoiando um império estrangeiro? Se ele dissesse não é para pagar imposto, e aí isso você vai encontrar lá no texto paralelo de Lucas, você vai encontrar a expressão em Lucas dizendo que o objetivo desses que estavam tentando fazer a cilada para Jesus era fazer com que ele fosse preso. Por quê? Porque se ele dissesse que não era para pagar imposto, havia uma norma, uma lei do Império Romano, que quando alguém se opunha a ele, ele poderia ser denunciado e preso. Veja a situação de Jesus. Se disser sim, deixa o povo desgostoso e deixa uma grande parte do povo de Israel contra ele. Se disser não, corre o risco de ser preso. Está feita a cilada, está armada a cilada para Jesus. Então Jesus começa a sua resposta de uma maneira inesperada. Em vez dele responder sim ou não, ele responde a cilada com uma afirmação direta àqueles que estavam questionando. Ele os chama de hipócritas. Vocês são hipócritas. Em outras palavras, e o texto diz isso também, Jesus percebeu que era uma cilada. Jesus percebeu qual era a armação contra ele. Ele sabia que estava em uma encruzilhada. Se estivesse a favor de Deus e contra César, ele seria punido com a cadeia. Se tivesse a favor de César e contra uma grande parte do povo, ele estaria numa situação tão difícil quanto. E aí então nós vamos encontrar nessa pergunta capciosa o segundo aspecto. Que imposto é esse que Jesus está sendo questionado? Não foi isso que perguntaram? É lícito ou não pagar imposto? E não se iluda, não havia um imposto só, tá? O Império Romano invade a região da Palestina, né, a região de Israel, e impõe sobre a Palestina dois tipos de impostos. Um se referia à produção agrícola principalmente. Então todo mundo que fosse um produtor de alimento, desde o pequenininho até o grande, tinha que pagar um imposto em torno de 25%, um quarto da produção dele, ele tinha que pagar de imposto para Roma. Mas havia um segundo, que é esse que está nesse texto, que era o imposto individual. Ou seja, pessoas entre 14 e 65 anos, não tinha muita gente de 65 na época, eles morriam muito cedo, né? Mas entre 14 e 65 anos, a pessoa era obrigada a pagar um imposto que era normalmente o valor fixo de um denário. Um denário era o valor do pagamento de trabalho de uma pessoa durante um dia. Todo mundo tinha que pagar essa taxa para o Império Romano. A justificativa mais comum que o Império Romano usava para cobrar esses impostos era a manutenção da chamada paz romana. A paz romana significava uma coisa muito simples: eu invadi o seu território, agora vocês estão debaixo do meu domínio, e para que eu mantenha as coisas em paz, você tem que me pagar. Olha que legal a situação de Israel. Invadido, não tem mais acesso à sua própria terra, quem manda agora é o Império Romano, e agora você tem que pagar para eu continuar mandando em você, e fique quieto, porque se você reclamar, eu suprimo qualquer tipo de tentativa de rebelião, porque o meu exército está aí tomando o espaço da terra.
Veja que a situação, para quem tinha que pagar, não era nada confortável. E outro detalhe importante é que, no caso das pessoas mais pobres, das pessoas desempregadas ou subempregadas, isso não era perdoado. O sujeito está vivendo precariamente, não interessa, tem que pagar do mesmo jeito, né? Então, os mais penalizados eram os mais pobres, os subempregados e os desempregados. Tinha que pagar do mesmo jeito, desde que tivesse entre 14 e 65 anos. Essa era a realidade, esse era o imposto. E na época de Jesus, o imperador era Tibério. E é bem possível que essa moeda que aparece aí do denário tivesse a cara dele e tivesse a efígie dele, porque era dele. Na inscrição do denário da época vinha uma inscrição dita assim: Filho Augusto Divino. O imperador achava que ele era divino, e ele era filho de Deus. Ele era o representante de Deus na terra. Essa era a efígie e a inscrição no denário. E aí você já deve ter percebido como isso soava no ouvido de alguém do povo de Israel, que tinha aprendido desde criança que não se deve ter outros deuses, que não se deve fazer imagem de escultura e que não se deve ter nenhum tipo de imagem para simbolizar a Deus. A moeda dizia o contrário. E aí fica fácil a gente entender porque os zelotes diziam: nós é que não vamos pagar esse imposto. Havia, portanto, uma grande rejeição desse imposto. Mas Jesus percebeu qual era a intenção daqueles seus opositores, e ele então responde primeiro com a afirmação que nós dissemos: vocês são hipócritas, vocês não querem saber de verdade se é para pagar imposto ou não, vocês querem apenas e tão somente ver se consegue me colocar numa cilada. E aí então nós vamos encontrar na resposta de Jesus duas coisas importantes. Primeiro, ele pede para pegar a moeda e diz: o que tem aí? Tem a cara do imperador, tem a inscrição do imperador. E ele então diz: dai a César o que é de César. Essa expressão dai a César o que é de César é muito interessante, porque o verbo usado aí, dar a César, na verdade no texto grego ele significa devolva, restitua. É como se Jesus estivesse dizendo assim: de quem que é a moeda? A moeda é de César. Muito bem, devolva para ele. Devolva para ele. Não é nossa, não é do povo de Israel, não é do povo dominado, ela é do dominante, ela é do império. Devolva para ele. Ela não nos pertence. E aí você vai dizer: mas se então Jesus está dizendo isso, então ele está discordando do pagamento? Nem discordando e nem concordando. O que Jesus está dizendo é algo que o povo de Israel sabia muito bem. Quando aconteceu em Israel 2 vezes grandes levantes contra o Império Romano, adivinhe qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles criaram uma moeda própria. Por quê? Porque na compreensão da época, onde estiver o alcance do seu dinheiro é o tamanho do seu domínio. E agora Jesus fala para aqueles homens, para aqueles líderes religiosos: devolva esse dinheiro para o imperador. Devolver os seus denários era o equivalente a tirar da Palestina o símbolo monetário do Império Romano. Nós não queremos isso aqui não. Mas aí você vai dizer assim: mas então Jesus está contra o império? Não, ele não está contra. Ele está deixando claro algo que já vem sendo dito nesse capítulo 22 desde o começo, e que normalmente a gente não liga uma coisa com a outra. Se você voltar a alguns textos anteriores no próprio capítulo 22, você vai encontrar a parábola dos vinhateiros, aquela em que Jesus diz: a terra não é de vocês, mas vocês foram
aqueles que receberam a incumbência de tratar dela, de cuidar dela. Se vocês não fizerem aquilo que é necessário fazer, o que o dono da terra vai fazer? Tirar de vocês e dar para outros. É exatamente isso que Jesus está dizendo em relação ao Império Romano. Entenda que todo império, ainda que fosse o romano, poderoso, dominante, é apenas aquele que cuida, é apenas aquele que está nesse momento à frente dessa terra, mas ela não pertence ao império. Adivinha de quem é a terra? De Deus. Uma boa coisa para a gente entender hoje, tem gente hoje brigando por causa de terra, né? Aliás, lá em Israel mesmo, né? Não é nossa, não é nossa. Não, não é sua. Você é só aquele que momentaneamente está tomando conta. A terra continua pertencendo a Deus. Antes de pertencer ao povo de Israel, ela pertencia, sabe a quem? A Inglaterra. Nem existia Israel. Só para você perceber como muda quem manda, mas a terra continua pertencendo a Deus. E por isso vem a segunda parte da resposta de Jesus: dai a César o que é de César, devolva para ele. Ele está aqui, daqui a pouco não vai mais estar. O seu domínio é provisório, mas dê a Deus aquilo que é de Deus. E o que é de Deus em última instância? Todas as coisas, toda a terra, todos os bens, a vida e tudo o que existe pertence a Deus. As coisas de Deus que devem ser devolvidas a Ele seriam aquelas que se referem ao seu povo e a terra devolvida em regime de liberdade. Por quê? Porque diferente do império, Deus não oprime o seu povo. O império oprime. O império explora, o império exige cobrança de imposto. E Deus? Não, Ele é o dono da propriedade toda. E Ele rege o seu povo em regime de liberdade. O que é de Deus está estipulado na parábola da vinha, que está lá no capítulo 12 de Marcos também. Todos os chefes são apenas vinhateiros, empregados e servos, não restando dúvida de que Deus era o dono da terra de Israel e não César. Ele seria apenas e tão somente um chefe provisório. Eu acho muito interessante como o povo briga por causa de propriedade, né? Hoje em dia as coisas se resumem nas famílias, né? O sujeito vai lá, trabalha, compra e junta e sei que tem mais lá tal, e aí ele morre. E aí o que acontece? Ficam os filhos um brigando com o outro, porque um quer mais do que o outro, que um acha que merece mais do que o outro, né? E sem saber que daqui a pouco o que vai acontecer? O filho também vai ficar velho, o filho também vai morrer e também vai passar para o neto, para o bisneto e tudo mais. E essa briga toda para aquilo que não pertence a nenhum de nós, porque todas as coisas são de Deus. Ah, pastor, então você está dizendo que nós não temos direito a ter propriedade privada? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, não confunda todas as coisas que são existentes, todas as coisas criadas pertencem a Deus. Assim, se Jesus tivesse se limitado apenas a responder, devolva para César o que é de César, provavelmente iam entender que ele estava contra o imposto. Mas quando ele diz devolva a Deus aquilo que é de Deus, ele não só não legitima o imposto, como ele diz, faça isso enquanto tiver esse aí, porque daqui a pouco não é mais ele, daqui a pouco sai, daqui a pouco vai ter outro, daqui a pouco vocês vão ser os donos da terra, mas não se iluda, você vai ser como o império, apenas aquele que toma conta daquilo que não te pertence. Todas as coisas continuam sendo de Deus. Quando ele diz, devolva para César o que é de César, ele está legitimando o imposto, ou ele está dizendo, entenda que isso vai acabar. Quando ele diz, devolva a Deus as coisas de Deus, há aqui não só a compreensão
daquilo que acontece no momento, mas a compreensão de que tudo é de Deus. Jesus, dessa forma, não caiu na cilada, porque não deixou César ser a última instância. A última instância não é César, não é o imperador, não é o grande poder. A última instância é o próprio Deus. E por conta disso, mesmo na situação em que ele é pressionado, fica evidente que Jesus está muito mais preocupado com o domínio de Deus do que o domínio provisório de qualquer império, como era o Império Romano na época. A resposta de Jesus, portanto, não negou e nem apoiou o pagamento de impostos ao Império Romano. Ele convidou os seus opositores a agir de acordo com as suas convicções. Isso que Jesus fez, no ditado popular diz: foram buscar lã e saíram tosquiados. Foram imaginando que iam pegar Jesus numa cilada e tiveram que se comprometer com aquilo que eles mesmos pensam. Essa é a resposta de Jesus. Essa deve ser a nossa compreensão. Todas as coisas pertencem a Deus, inclusive você, inclusive a sua vida, por quem Cristo deu a dele para que você fosse comprado por preço. Viva como alguém que pertence a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.